Olá, meus amados. Hoje, dia 5 de setembro de 2024, quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então, como nós vimos aqui, Jesus está na beira do lago de Genezaré, que nada mais é, queridos irmãos e irmãs, que o mar da Galileia, também chamado Lago de Tiberíades. É tudo o mesmo lugar, tá certo? Então, Jesus está em Cafarnaum, está ali andando na beira do lago, que eles chamam de mar, né, o mar da Galileia, porque eu já expliquei isso, eu gosto sempre de lembrar, embora seja de água doce, eles chamam de mar porque no hebraico antigo não existia algo específico. Então, uma grande quantidade de água, fosse salgada ou fosse doce, era chamada de mar. Então, aqui nós estamos vendo Jesus chamando os seus primeiros discípulos, que depois se tornarão apóstolos, né? João, Tiago e Pedro, Simão, né? Que ainda está com o nome de Simão. Então diz aqui o texto que quando Jesus estava ali, ele chega e vê duas barcas paradas, provavelmente era a barca de Pedro e André, o irmão dele, e a outra provavelmente de Zebedeu, onde os filhos dele, Tiago e João, trabalhavam. Mas o que eles estavam ali? Eles estavam lavando as redes, já tinham desembarcado. O lavar as redes significava que o quê? Que as redes estavam sujas. Só pegaram, portanto, não pegaram peixes, pegaram só sujeiros. Aí diz que Jesus sobe numa das barcas, que era de Simão, pede que ele se afaste da barca de Simão, ensina. É interessante que os padres da igreja, ou seja, os primeiros defensores da fé, padres aqui no sentido de pais, que são ali nos primeiros 8 séculos da história da igreja, foram os que defenderam a fé católica. Então, eles sempre viram aqui a igreja de Pedro, ou seja, a igreja católica, né? A igreja do primeiro papa, que é Pedro. Então, a igreja de Simão. E aí ele vai olhar para Simão e vai dizer: avance para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. É interessante que tanto em latim quanto em grego, em latim é duc in altum. Esse altum, no latim, assim como no grego, tem o sentido de alto mar, mas também para o alto, para o céu. Então é um sentido duplo: avance para as águas mais profundas, ou seja, para o alto mar, mas também avance para o alto, para o céu. Tá? Tem o duplo sentido. E aí, o que é interessante, Simão Pedro estava ouvindo ali Jesus pregar, afinal de contas, Jesus estava na barca dele, na barca da igreja, né, como os padres da igreja diziam. E aí, quando Jesus dá essa ordem, Simão, gente, era pescador por profissão. Jesus não, Jesus era carpinteiro. E ele olha e fala: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Porque era o horário que geralmente eles pescavam, era à noite.
é o horário mais propício, quem é pescador profissional sabe disso. E aí nós vamos ver que ele vai dizer, ele continua, né? Mas em atenção à tua palavra vou lançar a rede. Então, ele lança as redes em obediência à palavra. O Senhor deu esta ordem, nós vamos fazer, ainda que, humanamente falando, é uma loucura, porque nós trabalhamos à noite, que é o momento propício de pescar. Agora, durante o dia, não se pesca com toda essa movimentação, com essa luz toda, os peixes não sobem. Porque a gente usava durante a noite, né, quem pesca usa uma luz, porque essa luz atrai os peixes. E aí nós sabemos o que acontece. Aqui a pesca, a famosa pesca milagrosa. Você imagina esses homens acostumados a pescarem, trabalham a noite inteira, cansado, lavando as redes, chega esse homem, começa a pregar, provavelmente a pregação, claro, provavelmente não com toda certeza, a pregação de Jesus tocou o coração deles, a tal ponto que Pedro fala, mestre, nós vamos obedecer ao Senhor. E aí a grande quantidade de peixes e tudo aquilo. E diante disso, Pedro se atira aos pés de Jesus e fala, Senhor, afaste de mim, porque eu sou um pecador. Pedro sabia disso, né? Que ele era um homem pecador e que estava diante de um homem justo. Não sabia ainda que era o Messias, nada. Depois ele vai se revelando pouco a pouco e os apóstolos vão compreender tudo isso. Então todos ali ficam assustados com o que acabaram de ver. Como disseram, pescadores profissionais acostumados à pesca. E aí Jesus responde para eles, não tenhas medo, fala para Simão Pedro, né? Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. E ali eles deixam tudo e seguem Jesus. Aqui, tanto Simão quanto os filhos de Zebedeu, João e Tiago, provavelmente André também estava ali, mas aqui não é citado. Fato é que estes três personagens, pelo menos, vão deixar tudo e vão seguir Jesus sem pestanejar. Então, diante daquilo que eles viram e que o Senhor pede que eles tenham fé, para que eles possam realmente ser pescadores de homens, ou seja, transformar vidas a partir da pregação do Evangelho. Esses homens deixam toda a sua vida, lembrando que essas redes, esses barcos, eram a vida deles, para seguir Jesus naquilo que a gente chama de sequela Christi, no seguimento de Cristo, inclusive até depois derramando o próprio sangue em nome de Jesus, em nome da fé. E, Senhor, nós te louvamos e bendizemos e pedimos de forma muito especial que nós tenhamos esta obediência de Pedro, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes, que nós tenhamos coragem, Senhor. Quantas vezes é a falta de coragem, é a falta de fé que nos impede, Senhor, de seguir, de ir à frente, de dar um passo a mais, de ter coragem. Muitas vezes nós ficamos, Senhor, parados, nós ficamos muitas vezes, Senhor, aprisionados. Então nós pedimos pela tua infinita misericórdia, pela ação poderosa do Espírito Santo, nós pedimos, liberta-nos, Senhor, de toda a opressão maligna, para que nós tenhamos esta coragem de nos lançarmos, assim como Pedro fez, inteiramente, confiando, Senhor, na sua ordem, sabendo que o Senhor é fiel. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.